partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que está sintonizado conosco na rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando mais uma vez, com muita alegria em nossos corações, o programa Caminhando com Jesus. Programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas. Eu sou Caio Ismael e com muita alegria estou mais uma vez como apresentador convidado desse programa. E gostaria, claro, de deixar a minha gratidão, primeiramente ao convite feito pela nossa querida irmã Eliana, que também é comunicadora desse programa, e também a minha gratidão à FEAL, toda a equipe, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse programa, aprendendo as palavras de Jesus, nesse programa de Caminhando com Jesus. Então, minha gratidão a toda a rede, André Luiz, toda a FEAL. E hoje o tema que será trazido é um tema muito bacana: semear e cultivar, passos para caminhar com Jesus. E terá como base para a reflexão a segunda epístola de Tito. Então, para você que está nos acompanhando, sintonize no portal Mundo Maior, onde é possível ver esse programa ao vivo, ou também onde fica gravado e pode ser revisto esse programa. E não deixe de compartilhar, de encaminhar aos seus amigos, seus familiares, parentes, ou aqueles que você acha que de alguma forma vai tocar essas palavras o coração desses nossos irmãos. E nesse caminho, então, gostaria de dar a boa tarde à nossa querida irmã Liana e ansioso aqui para escutar essa palavra tão bonita de semear e cultivar, passos para caminhar com Jesus. Irmã Liana, boa tarde. Caio, nosso boa tarde, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, com uma alegria imensa, intensa, nosso coração e nosso carinho envolve esse momento. E te envolve também essa querida rede de audição na Rádio Boa Nova, essa querida rede que acompanha na TV e no portal mundomaior.com. Nós teremos breve aí o encontro, né, essa semana que vem, o encontro dos sócios, que seja bem-aventurado, que tudo dê certo. Felicidades a vocês, um empreendimento maravilhoso, depois dos tempos Covid e esses momentos que vivemos de retorno à vida, de retomada das nossas caminhadas. Nós vamos, então, hoje, na busca dos temas, trazendo para você uma reflexão, como Caio nos colocou aí, na arte de semear, na arte de cultivar. Será que semear e cultivar são uma única e mesma coisa? Estão em um único e mesmo patamar? Semear a palavra e cultivá-la. Nós estamos falando não só com aqueles que frequentam o centro espírita ou a casa de oração, passivamente, no momento em que está recebendo, na sua dor quando você chega, nas angústias e agruras que você esteja vivendo, que é natural que você vá buscar o alento e nos conheça como a dor levou há mais de 2000 anos os dolorosos e enfermos buscar a Jesus. Da mesma forma, a nossa casa de oração, ela é procurada por aqueles que sofrem. E dentro dela, a imagem de Jesus é a imagem que vem na nossa fala, que vem no nosso estar no mundo. E dentro de algumas escolhas, a imagem de Jesus está lá exposta como o Senhor deste caminho em nossas vidas. Então, continuamos buscando Jesus. A doutrina espírita traz uma de suas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo. No dia em que tirarem Jesus da doutrina espírita, ela deixa de ser o que é, porque ela foi uma revelação. E quando você observa os espíritos que vieram revelar, em sua maioria cristãos que demarcaram forças imensas nas próprias vidas
e nas ações no mundo, na divulgação da história do Cristo, de sua vida, haja como Paulo. Hoje nós vamos falar de Tito. Tito é a epístola logo depois de que nós estávamos trabalhando Timóteo, né? Timóteo está em Éfeso, Tito está em Creta. Lugares diferentes, movimentos diferentes, histórias diferentes. Paulo foi e pregou a palavra, a semente, mas é preciso cultivá-la. Então, nós pensamos que o cultivo é depois da palavra. Você que está na casa e recebeu a cura, a bênção, ou você que simplesmente passou e curiosamente foi ver porque alguém disse. Você que batia de porta em porta e ali naquela casa encontrou irmãos que abraçou e te encantou, um perfume, um calor, uma brisa. Teve a percepção extrasensível da presença espiritual. Você que tem dons como a vidência, clarividência, e sentiu a presença, foi tocado pela espiritualidade, como se ela dissesse: a sua peregrinação chegou ao fim, você finalmente encontrou o seu caminho. É lindo. Hoje o tema será este, a sua busca. Bom, depois que você se cura, encontra, aí você passa ao estudo, você vai receber a palavra. Para receber a palavra, para semeá-la, aquele que vai semeá-la. Então, é aí que Paulo está escrevendo para Tito. Você precisa escolher e edificar dentro da igreja, da eclésia, ele não chamava de igreja, né? Dentro do movimento cristão, das pregações que fiz, aqueles que estão querendo seguir e formar a eclésia, o grupo, a comunhão, a vida juntos, você deve comportar-se. E ele vai fazendo a epístola a Tito e deixando alguns critérios importantes, principalmente no campo da ética. Ética é tudo, não é verdade? E não são só as regras morais é diferente de ética. Ética são os princípios que sustentam um movimento, sustentam a nossa vida, são instâncias profundas do nosso ser que nós encontramos. Podemos mudar nossa ética? Sim, claro, aperfeiçoá-la, crescer dentro dela. E esse é o nosso convite para você. Então, cultivar é semear? Semear é cultivar? Quando eu vou cultivar o bem e a palavra de Deus, eu tenho a palavra como semente. Quando eu vou preparar ou pôr a semente no campo, o que eu faço? Vamos lembrar. Você precisa preparar a terra, você precisa limpar, arar, revolvê-la. Mas isto, o sofrimento que nós estamos já fez. O arado da vida já triturou sonhos, já triturou esperanças. Às vezes você chega com a terra toda revirada e você pensa que aquilo foi um mal, não, aquilo foi um bem. Deus estava preparando, cultivando o solo que prepararia, que receberia a semente preparada por ele, que era a palavra de Deus. É tão bonito a gente ver que o Espiritismo chega às mãos mais diferentes, de formas mais diferentes, em condições precárias. São terrenos que foram preparados, foram cultivados. Então, o cultivo não começa no momento em que pomos a semente, mas no preparo da terra para a semente. E isso é feito pela moenda da vida. É o nosso Getsemane. Vamos lembrar disto? Mas você sabe o que é o Getsemane? Eu não sabia. Getsemane eu sei que é o jardim das oliveiras, onde Jesus chorou lágrimas de sangue, e onde ele fala com Deus, né, com o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. E a narrativa diz, ele faz silêncio, e é como se ele ouvisse uma voz, não se sabe, mas ele responde: mas afasta de mim esse cálice, mas depois de alguns segundos, seja feito o que tu queres, não o que eu quero. Quer não passar por essa dor, por essa trituração que ele sabia que seria o sacrifício e as dores que ele viria viver. Oliveiras. Mas Getsemane, o nome dado em hebraico, ele significa a moenda que esmaga a azeitona e tira da azeitona o seu óleo, o seu azeite. Quão primoroso é o azeite das oliveiras, quão primoroso o azeite das azeitonas,
quão delicioso, quanto sabor dá a vida. Então, o nosso sofrimento, em verdade, é um Getsemane, é a moenda que está triturando o que não são sonhos, em verdade, são ideologias vigentes, ideias sobre as coisas, valores que vão nos ensinando o mundo e nós vamos perdendo a nossa transcendência, os nossos valores eternos, o ser, e fazemos do ter a nossa religião. A nossa beleza não está no, no, no que é ético no outro, mas na roupa que veste, nas marcas, no preço das roupas. O homem prende o seu olhar nas formas femininas, revestidas do design da época, da moda da época, do nariz da época, como a gente diz. Muitas vezes aquela pessoa que vem com uma ética profunda e que não tem nem tantas belezas externas, mas nós temos perdido nossos olhos de ver a verdade e a vida, a realidade na sua intensidade. Também as mulheres, as meninas, as jovens, elas não observam o interno, mas o externo, que roupa ele tem, que tênis, o carro que o pai leva até a escola, ou se ele vem de ônibus ou a pé, qual é a família, qualquer nível, do mais humilde, simples, até ao maior. É o ter que traz essa força de união e que não dura. Por isso, a dissolução, o capítulo que antecede o capítulo 23 do Moral Estranha, que nós estamos estudando no Esmese, quinzenalmente, é o divórcio, é a separação, a carta de divórcio dada quando não é o amor que une as pessoas, mas a imagem do amor que o outro traz, porque estamos presos à forma externa. E a carta Tito é isto, é escolher aquelas para as lideranças e para os pregadores e para ah, observar e cultivar esse campo maravilhoso. Qual é essa semente? Digam para nós, em verdade e vida, essa semente é a semente da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter claro que cultivando a terra foi o sofrimento que te fez chegar até lá. É o cultivo espiritual. Eu não cheguei pelo sofrimento, cheguei por curiosidade ou porque alguém me falou, eu achei interessante. Mas aí é uma moenda, é um Getsemane, é um vazio que você carrega, é um lugar que você busca. E só você não está em contato com a dor desta ausência. Mas isto, sabe o que se chama? Saudades de Deus. Você deve ter uma reminiscência tremenda de viver em comunidade, em eclésia, vidas pregressas mais recentes dentro da eclésia, seja como pastor, seja dentro da igreja católica, seja dentro de movimentos espiritualistas na Índia, na China, aonde for, mas você traz essa memória, você traz esse gosto e você não sabe o que é que os lugares não te preenchem, até que você encontra aqueles amigos de outrora e ali sente que é a sua casa. É a nostalgia, a algia, é dor. Dor do passado, dor de alguém muito ausente. Então não é verdade que a moenda não moeu e que o azeite maravilhoso que vai dar o tempero à vida dos outros também. E que é esse azeite? O que é esse tempero? Que palavras nós poderíamos ter para defini-la? Né? Esse azeite dentro da nossa temática de hoje, que é caminhar com Jesus, semeando e cultivando. Põe a semente. Bom, o primeiro tempo do cultivo é esse. O segundo momento do cultivo é pós colocar a semente. Bom, colocamos a semente, viramos as costas e acabou? E fecho as mãos, já fiz a minha parte? Não. Quem já mexeu com a terra um pouco que seja, se você fez uma horta simples na sua casa, se você está tentando se aproximar do movimento ecológico atualíssimo e futurista, dos mundos vindouros de regeneração, inclusive, né? Já está semeado, falado, é que não cultivamos esse campo. Estamos presos ao ter, porque precisamos comprar e o capital gira em torno da aquisição. Não de bens duráveis e eternos,
transcendentes ou salutares que realmente nos curam, mas que nos adoecem, nos fustigam a vida, nos retiram do espaço da vitalidade, da jovialidade, da esperança e da fé. Bom, pus a semente. Qual é o passo? Bom, começa a nascer gramas do lado, ervas diferentes, então a limpa contínua com a enxada, o objeto cortante, fofando a terra. Quando não vem a chuva, eu tenho que haver, se tiver estiagem muito longa, sem chuvas, preciso regar para não morrer a planta. Tudo isto são lições simbólicas para a minha atuação na eclésia, como aquele educador que vai trazer o ensino do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, de céu e inferno, que ali estão as categorias dos espíritos com os quais lidamos, com Gênese, que é incrível, maravilhoso, o Pentateuco querido e amoroso. Nós precisamos pensar nisso porque aí está a continuidade da doutrina, a sua preservação, a sua continuidade. Esse é o legado que nós recebemos de Deus através dos dons. O dom da inteligência, o dom da, sabe, da percepção, o dom da caridade. É um dom, sabia? É um dom, sim. Foi dado por Deus, todos temos, mas não cultivamos. Se não cultivamos, não há colheita. Não colhemos de nós mesmos a semente amorosa do amor que Deus nos colocou. É um campo, nossa alma é um campo. Lembra, onde está o tesouro de Deus? Jesus exemplifica onde está o tesouro de Deus. O tesouro de Deus não está em lugar, o tesouro de Deus é como um campo, e tem nele um tesouro enterrado. Então, o tesouro é um campo, é o cultivar e o semear. E quem o compra, jamais o vende, porque ele é belo, ele sempre está vivo, está sempre verde, verdejante, e ele alimenta, ele satisfaz, ele é prazeroso, ele encanta, ele nos faz amar, ele nos coloca no estado de amor. Esse é o reino de Deus, é como um campo que tem um tesouro maravilhoso. E o homem passa, se encanta dele, sabe disso, compra o campo para ter o tesouro. É a semente da palavra de Deus. É lindo, não é? Então, com tudo isso nos envolvendo, com tudo isso nos tocando o coração, nós vamos à leira, né? Nós vamos às leiras fazer semear e cultivar. Cultivo para semear e, ao semear, cultivo para colher. São etapas do nosso processo. Então, sempre conversando, sempre vendo, e algo, um gesto menos nobre, a enxada, corta, tira, senão vai tomar conta e aquela semente não vai se abrir, e aquela haste não vai crescer, e essa árvore não vai dar frutos nem folhas, frutos para o faminto, folhas para os chás, para os doentes, nem sombra para os viajantes. Então, o bom educador, ele corrige. Quem ama, corrige, está na Bíblia, é bíblico. Quem ama, corrige. Os indiferentes toleram, deixam passar, vão de ombro, são indiferentes, não importa. Não tem amor. Quem ama tem pressa que o outro seja cada dia aquilo que ele veio ser. E aqui então nós temos a descrição no campo da palavra. Nós vamos chamar o querido convidado de hoje, Caio Ismael. Ele vai ler para nós uma passagem linda de Tito, um comentário, né? No Palavras de Vida Eterna, da Comunhão Espírita Cristã, e editado por eles, né? Doado pelo nosso querido Chico Xavier. Uma palavra linda, linda, linda mesmo, no campo do verbo, da palavra, o que nós encontramos e como comportar. Preste atenção naquelas linhas belas e lindas, são importantes demais para o nosso crescimento. Um beijo no seu coração, gratidão, Regina, Edi, Júlio, querido, queridíssimo, todos vocês, Celina,
não é? Tão linda, Guiomar, querida, queridíssima, todos, Damião, essa gente linda, maravilhosa, que manteve o legado das Casas André Luiz, da Fundação Espírita André Luiz. Não é fácil cuidar de um legado, não é fácil. As forças contrárias tentam nos retirar da caminhada, tentam mexer, abalar as nossas estruturas. Precisa ser forte. E é o joio que muitas vezes cresce com o trigo, mas só podemos arrancá-lo depois que colhermos o trigo. É a sabedoria, olha aí, cultivar. Ah, grandes sabedoria. Então, Getsemane tritura, a dor, cheguei, e aí a palavra linda, semente, ai que bom, é um tesouro, coloco, mas de repente vem um mundo e cresce com seus espinhos, vem o cuidador, o zelador, o seu professor, o seu educador, o dirigente da sua casa espírita, o centro, sabe? Nós só podemos ter periferia se tivermos o centro. O centro, ele é como um, sabe, um movimento centrífugo que as partes se reúnem. É invisível, junta. Nós estamos aqui longe, mas perto também. Jesus está aqui do meu ladinho e está dentro do meu coração. Deus também não estou vendo com esses olhos da terra, mas eu sei que Ele olha para mim. Este é o centro, o amor é o centro. É lindo, né? Até já. Gratidão, irmã, por essas palavras, por esses ensinamentos. E que bonito essa reflexão sobre o campo, né? O semear, o cultivar e o campo. E com tudo a ver com isso, que nem a senhora comentou, então hoje a gente vai ler e no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E é o item 62. Então vamos ler com calma, refletindo sobre essa linda passagem que Emmanuel nos traz. E Emmanuel vai discursar sobre o item que está em Tito 2, versículo 1, que tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo. Então vamos lá ao comentário de Emmanuel. Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida, e com a palavra habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre, computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates da opinião. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para censura ao governo. Muitos dormem tranquilos quando se trate de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções
gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desborda-se a maioria no espiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides, assim, que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase a frase atingimos a ação. E de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Emmanuel. E, irmã, com essa passagem trazida por Emmanuel e com o que a senhora nos disse logo no comecinho da sua fala, que a sua peregrinação chega ao fim, finalmente encontrou o caminho. E tudo a ver com o que Emmanuel nos traz nessa passagem. Mas eu queria perguntar para a senhora, como alguém que está começando esse caminho, que encontrei o caminho na casinha que a gente frequenta, na doutrina espírita, mas perguntar para a senhora realmente a, os perigos de, após encontrar esse caminho, os tropeços, e para nos ajudar a evitar algumas quedas nesse caminho, se forem evitáveis, né? Então, eu gostaria a senhora que já fez esse caminho, que já há tantos anos lidera uma casa espírita, é fundadora de uma casa espírita há mais de 30 anos, o que a senhora poderia nos falar para que a gente caia menos nesse caminho? Cair a gente vai, mas que a gente tropece menos, e que se tropeçarmos, a, a, alguma dica que a senhora possa nos dar para que a gente consiga nos reerguer rapidamente, né, nessa passagem, nesse campo, nesse trabalho do campo. Então, passo a palavra para a senhora. Nós ficamos felizes aí com a sua leitura. E logo em seguida, há uma outra muito linda, que se diz No Campo da Vida. Talvez eu termine falando dela, porque é a resposta aí à sua pergunta. É muito linda. Estava, enquanto você falava, aqui folheando o texto que foi escolhido, né, para a gente trazer. Tito, em Creta, ele precisou por ordem o que ainda não tinha sido realizado, que eram as comunidades. Só tinham as comunidades, aqueles que ouviram a palavra, mas a eclésia e a reunião não estava. Ele precisava nomear líderes, né, nas várias comunidades espalhadas por toda a ilha. Quando o evangelho é pregado, surgem as comunidades. Olha que lindo. E Paulo semeou tais comunidades com sua intensa atividade evangelística. Mas esse não foi o fim da história. Essas comunidades precisavam ser cuidadas por Tito. De certa forma, semear é a parte mais fácil. Cultivar é muito mais difícil. Olha que lindo. Isso diz o estudioso, né? Porque Paulo está justamente falando, há muitos rebeldes por aí, Tito, com discurso confuso, ilusório e nocivo. Os que cresceram como religiosos e que deveriam conhecer melhor a verdade são os piores. Eles precisam ser silenciados e estão perturbando famílias inteiras com seus ensinamentos. E tudo por causa de dinheiro. Um dos profetas deles se expressou muito bem quando disse: os cretenses são mentirosos desde o ventre materno. Que forte, né? Quer dizer, o próprio profeta lá dentro da eclésia ou de, de Creta está falando dos cretenses, né? É muito importante isso aqui. Aí ele explica em Tito 2, a sua tarefa, Tito, é explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida. Oriente os homens mais velhos a viver com equilíbrio, de dignidade, sabedoria. Aí ele vai dando, sabe, Caio? Ou você que perguntou qual o caminho, né? A gente vai mudando conforme o tempo, é o tempo que vai fazendo a moenda do nosso Getsemane, sabe? Vai saindo de nós o azeite mais delicioso, que vai dando gosto e sabor ao nosso estar com Jesus e ao estar na comunidade, né? Para que haja perseverança, fé e amor saudáveis. Então, o equilíbrio
A dignidade e a sabedoria nos ajudam, né, a perseverar, a ter fé e amor saudáveis. Oriente as mulheres a viver com respeito para que não sejam, para que não se deem a falácias, às beberagens, mas que sejam modelos de bondade e de serviços, que elas e as mais jovens poderão se inspirar nelas. Como vivendo em comunidade, tendo comportamentos desregrados, elas poderão inspirar uma vida diferente, onde o que se vê é o espírito e não o corpo tão somente. Seria mais ou menos essa a ideia que Paulo está passando aqui, escrevendo a Tito, né? Que mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, saibam como amar o seu esposo, o companheiro de vida e os filhos, que elas sejam virtuosas, cuidem bem de casa, sejam boas companheiras de jornada ou esposas. Não queremos que ninguém se afaste da mensagem de Deus por causa do comportamento delas. Olha que lindo. Oriente também os jovens a viver uma vida disciplinada. Acima de tudo, para que todos vejam, mostre essas virtudes em sua vida, Tito. Não corrompa seu ensino. Ele deve ser sólido e saudável. Assim, até alguém que seja contra nós, se não encontrar nada estranho ou errado, poderá, no tempo oportuno, mudar sua conduta. Então, aqui nós vamos falar de caráter, de ética, quão importante tudo isso no nosso caminhar. Muito importante tudo isto no nosso caminhar, muito, muito, muito. E lendo aqui agora e acompanhando, né, isso aqui é uma leitura e uma tradução deste texto aqui, tá vendo? Aqui ele mostra a atividade verbalista vazia, né? Elas criticam o tempo todo, no parágrafo aqui, no primeiro parágrafo, dormem tranquilos, quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, mas logo esquecem. Mas não esquecem, aí ele põe aqui, ele se revela admiráveis controles de si mesmo, memórias para assuntos de calamidades, sabem datas, horários. Quer dizer, então, eu tenho a memória para as coisas negativas e perco a memória para as dimensões positivas de vida. Observe você, observe seus caminhos, veja se você não está aqui dentro. Desmaece a atenção quando é preciso aprender o bem, contudo, o olhar, né, logo se abre quando tem interesse em algum mal, em algum desejo pessoal. E ali vem, ele vai. Aqui tem, então, nessa fala de Caio, ouve novamente, né? O Evangelho é seguro na advertência. Fala o que convém à sã doutrina. Não esqueças de sentimento a sentimento, chegamos à ideia. De ideia em ideia, alcançamos a palavra. De frase a frase, atingimos a ação. E de ato em ato, acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Então, de passo em passo a gente pode acender. E no campo da vida é muito bonito, se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima do lar é produto da limpeza constante, o clima bom, né? Que você entra aquele cheirinho de limpeza. Se pretende avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Então, leia o 63 também. Não vamos terminar a leitura, não, para você ficar curioso e ler. Querem a paz, mas aí ele vai falando no outro. É natural estejamos nós sob a carga de problemas, herdeiros do passado culposo. É preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades. E aí vem, olha que frase linda, não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte, recolherás aquelas que te enobreçam. Então, nem tudo nós guardamos ou ouçamos. Vamos escolher, porque o tempo urge, e há coisas que nos dissipam, que nos deixam, sabe, enfadados, enfadonhos, tardes longas, perdidas, não é verdade? E muitas vezes dissipadas em nada quase, né? É lindo, chama campo da vida. Então, no campo da palavra, duas grandes lições do verbo, quando falamos, como falar com o próximo, e
no campo da vida, olha, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo, na primeira de Timóteo. Então, Timóteo e Tito escreveu para os dois, orientando. Esse é o tema de hoje, semear e cultivar a palavra. Você que chegou nesse instante, ou tem vindo à casa de oração, tem vindo à casa espírita, e que nobremente tem sentado nas suas fileiras, tem bebido do cálice do entendimento, da compreensão, tem sentido em si mesmo o toque tão maravilhoso de Deus, ao receber o passe, ao receber a água fluida, ao receber a oportunidade de servir. Aprendi com esse grande estudioso da Torá, que uma das palavras mais fortes na Torá é a caridade. Poucos olham para ela, poucos saem de si para entendê-la, mas no nosso Evangelho, no nosso caminhar, no capítulo 15, a força da palavra é incrível. Fora da caridade não há salvação. E nós vamos observar os níveis de caridade. Aqui Paulo está tratando da caridade moral, caridade ética, caridade para com o outro, com a construção do ser do outro. Todos nós, de certa forma, somos educadores uns dos outros. Ninguém educa ninguém, mas todos educam alguém quando educam a si mesmos. Olha que lindo. Então, ninguém educa ninguém. Mas quando um ser educa a si mesmo, educa todos que estão à sua volta. Só posso educar o meu próximo quando me educo. Ou seja, a responsabilidade da aquisição dos ensinamentos é minha, não é do emissor, não é o do professor. Você pega uma sala de aula inteira, uma certa porcentagem ama o professor, ama, são mais inteligentes? Não, a inteligência é um exercício contínuo de atenção, dedicação. É aqui, olha, é o segundo texto, no campo da vida. Eu preciso ter essa arte de receber a semente e cultivá-la. Não é só cultivar o campo, precisar cultivar o campo, quer dizer, me cultivar, tirar minhas asperezas, minhas resistências, para receber a semente da boa palavra e depois manter o campo cuidadosamente em torno para que ela cresça e ela mesma torne-se defesa. Mas ela vai crescer sozinha, eu não vou crescer por ela. Ela vai dar os seus frutos, as suas flores, ela vai dar o seu verde chá, ela vai ter a sua altura, as suas características. O crescimento pertence a ela. Nós sempre estamos ou responsabilizando os outros por nossos males ou os nossos bens. Elegemos reis toda hora, mas ao rei posto, né? Rei posto, rei morto. Não é verdade? É conhecido. Nós sempre estamos elegendo seres acima de nós, não é verdade? E responsabilizando os seres. É a mãe, é o pai, é o esposo, a esposa, é o sistema, é o governo, é Deus por último, enfim, responsáveis por minha, vamos dizer, infelicidade. Eu não percebo que eu sou a, né, a estrutura de mim mesmo, que eu sou, como é dito hoje em dia, né, de forma tão bonita, né, construtor da minha construção. Fui eu que fiz, né? Eu sou esse engenheiro de mim mesmo, esse provedor de meu próprio ser. É tão lindo isso. Quer dizer que as relações exteriores não influem em mim? Claro que sim. Chamamos isso de relacionamento. Mas a condução que eu dou a este relacionamento, o caminho que eu faço, me pertence. Eu sou o escriba de mim mesmo, o escriba da minha própria história. Eu a escrevo com os meus atos, gestos. Tão importante aprender tudo isto. E assim vamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje, caminhando de Jesus, com Jesus, até Jesus. Lembrem-se, hoje a Epístola de Tito e a contemplação deixada por esse estudioso da Bíblia é muito lindo, né? É uma oração linda que ele deixa aqui. Ele diz assim: as minhas reflexões sobre esse tópico
talvez sejam novas para alguns de vocês, e talvez um pouco radicais, mas creio que sejam mais bíblicas que radicais. Pense por um momento na liderança da igreja em geral e na liderança da sua igreja em particular. O carisma é o fator definidor. Ou é o caráter? O que leva as pessoas à liderança? São seus dons extraordinários ou suas qualidades exemplares? Eu posso até começar e caminhar com os dons, né? Extraordinários, quando eu estou preso à superfície, quando eu estou preso ao formato, quando eu estou no modismo da época. Passou o modismo, entrou outra moda, eu vou para pôr a outra roupa e me parecer com ela. É a nossa infância psicológica que faz isso. Eu ponho o sapato do papai, a roupa da mamãe, eu quero me parecer com os modelos que estão acima de mim. Eu elejo modelos e os copio. Na formação cristã, nós saímos desta doença, desta enfermidade de inferioridade moral. Nós somos todos iguais, tem a lei de igualdade dentro do livro terceiro de O Livro dos Espíritos. E somos dotados de mesmas potencialidades. Desenvolvê-las ou não é a arte do cultivo, da semeadura e do cultivo, e do zelo e do cuidado. Então ele está dizendo aqui, o estudioso dessa Bíblia, né? O que é definido? A liderança com os extraordinários dons ou as qualidades exemplares dele? Aí vem a oração. Fechamos então o nosso encontro com essa terna oração. Façamos juntas. Eu vou lê-la com carinho e vamos repeti-la juntos. Senhor amado, em qualquer esfera em que tu me colocares, ainda ajuda-me a exercer a liderança exatamente como o Senhor Jesus faria. Dá-me, eu peço, seu coração, sua mente, suas mãos, seus pés, seus ouvidos, suas palavras. Olha que lindo. Ajuda-me a procurar servir, não ser servido, esvaziando-me como ele o fez, nosso Senhor Jesus, derramando-me pelo bem dos outros. Há alguma falha de caráter em mim para a qual tu queiras me chamar a atenção, Senhor? Se for este o caso, que tu o faças agora enquanto fica em silêncio, esperando que tu o reveles a mim. Lindo isto? Oração contemplativa ele chama. Então vamos orar. Senhor amado, em qualquer esfera em que me colocares, ajude-me a exercer a liderança exatamente como Jesus a faria. E aqui estamos nós, aprendizes dessa arte sublime de caminhar com Jesus, de ouvir sua voz, de sentir sua presença, de orar como ele orava, de alegrar-se como ele se alegrava. Há narrativas do Evangelho em que conta que ele dançava, porque no judaísmo os homens dançam e cantam pela alegria de Deus. Eles ceiam com a alegria divina. Isso vem de toda essa contemplação maravilhosa do Deus único. E nas religiosidades que não são cristãs também, a música acompanha o canto, a dança. Seja feliz. Jesus é felicidade. Sim, teremos o Getsemane, mas passaremos por ele, ou já passamos para chegar até ele. E como ele já sofreu e foi a oliveira mais bela e mais linda, creio que nosso sofrimento é quase nada. Senhor, assim entrego o programa de hoje. A Rádio Boa Nova, tão bela e tão linda, aos seus mantenedores, sustentadores, seus comunicadores maravilhosos. A TV Mundo Maior, o portal.com, portalmundomaior.com. Vamos juntos, reunidos, fazendo este caminhar. Beijos no seu coração. Boa noite, ó Deus. Boa noite, Jesus. Gratidão, gratidão, Senhor, pela existência da Fiel Fundação Espírita André Luiz e pela oportunidade de estar com ela e nela, nesse momento de minha caminhada, de nossa caminhada. Somos uma comunidade
buscando em Paulo, nas epístolas, nos estudos, o caminho, verdade e vida que ele nos ensinou. Até quinta-feira que vem. Você acompanhou Caminhando com Jesus.